que tem acontecido, Senhor. Então, nós te louvamos, ó Deus, porque podemos ver e viver o teu milagre, Senhor, já nessa noite, Senhor. Então, nós pedimos agora que a sua palavra possa completar aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, que o Senhor possa usar a vida da Ismaela, Senhor, e que ela possa ser canal do Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar conosco através da boca dela, Senhor. Mais uma vez, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, Senhor, e por tudo que temos vivido do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Graça e paz. Como já foi dito, eu sou a Ismaela, eu tenho 30 anos, eu vim de lá de Sergipe para servir na Cristolândia e eu já estou na Cristolândia atuando há 1 ano e meio e grandes coisas tem feito o Senhor por nós nesse tempo. Como os irmãos sabem, o tema da nossa campanha esse ano é só Jesus Cristo salva. Só Ele salva. E a nossa divisa, como já foi lido, está lá em João 14:6. Mas eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite, dividindo esse momento em que Jesus faz uma afirmação tão importante sobre si mesmo em 2 partes. E na primeira parte, Jesus, quando ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus se mostra nada mais, nada menos como a resposta para os anseios da nossa alma. Jesus se mostra como sendo alguém que é suficientemente capaz de suprir as nossas necessidades, aquilo que o nosso coração tanto busca, aquilo que a nossa alma tanto anseia, a nossa sede, ela é plenamente satisfeita nele. E ele afirma isso quando ele diz, eu sou o caminho. E quando ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo que aquele abismo que foi aberto por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia contra ele, aquela separação que aconteceu por causa das nossas atitudes, a partir dele já não existiria mais. Eu sou o caminho. Então, esse abismo que você causou, nele eu refiz o caminho de volta para o Pai. E o nosso coração, o coração de todo homem, de todo ser humano, busca incessantemente por essa reconexão com o seu Criador. Mesmo que o homem não admita que é isso que ele está procurando, mesmo que ele mesmo não tenha entendido ainda, que é de Deus que ele precisa, mas o homem busca isso. E ele busca em pessoas, em coisas, e tantas religiões surgem a partir desse desejo do coração do homem de encontrar com o seu Criador novamente. A partir desse anseio, muitas religiões surgem, prometendo de várias formas, através de ritos e tantas outras coisas, uma conexão com o ser além de nós, por causa desse anseio da alma do homem. De voltar para o seu Criador, nós viemos dele e por isso nós sentimos saudades dele, ainda que não percebamos que é dele que nós precisamos. Então Jesus afirma, diante dessa sede, diante desse anseio do coração do homem, ele afirma, eu sou o caminho. Você busca voltar para Deus, de quem você veio, e eu sou esse caminho. Eu posso conectar você novamente a Deus. Eu posso ser essa ponte que conecta você novamente a Deus. E agora, se você quiser, os seus pecados já não te distanciarão, porque através de mim, o perdão está ao seu alcance. Se você crê em mim, você não estará mais sob a condenação, sob a ira de Deus. Lá no capítulo 3 de João, João afirma que aquele que crê em Jesus tem a vida, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Então Jesus afirma, eu sou
o caminho, o único caminho para se chegar a Deus. E ele afirma: eu sou a verdade. Ou seja, longe dele e de tudo que ele diz, de tudo que ele ensina, é caminho de mentira. E é importante a gente lembrar disso, porque hoje é muito disseminado nas mídias e nas conversas que cada um faz a sua própria verdade. A verdade foi relativizada. Cada um tem sua própria verdade. E isso não é verdade, porque a verdade não se trata de uma palavra ou de uma afirmação. A verdade é uma pessoa, e é a pessoa de Cristo. Então, toda e qualquer afirmação que foge daquilo que Jesus disse e daquilo que ele ensinou é caminho de mentira. E a gente precisa lembrar disso, porque ele afirmou: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a verdade. É muita irresponsabilidade. Se a gente parar para pensar com carinho, a gente percebe que a irresponsabilidade da criatura, nós somos criaturas, nós somos seres criados por Deus. É irresponsabilidade nossa afirmar coisas que vão contra aquilo que o Criador disse. Com que autoridade nós podemos fazer isso? E contra aquilo que o Criador de todas as coisas já disse. Nós não temos autoridade ou autonomia nenhuma para fazer isso, porque antes de nós, ele já existia. Então Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ele disse: eu sou a vida. Ou seja, longe de mim, você continua morto. E não é que você vai morrer, é que você já está morto, você vai continuar morto. Mas se você encontrar comigo, aí você vai ter vida. Mas longe de mim, você continua morto, porque a ira de Deus está sobre você. Você está sob a ira de Deus. Já existe uma condenação decretada, porque o salário do pecado é a morte. Então já existe uma condenação para todo aquele que não crê na única possibilidade de voltar para Deus, que é Cristo. Então, nesse primeiro momento, Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu gostaria de ler com os irmãos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Porque eu acho muito importante que a gente compreenda quem é Cristo para fazer afirmações tão sérias sobre si mesmo. Com que autoridade ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida? Quem é ele, então, para afirmar coisas tão poderosas? E aí Paulo aqui, aos Colossenses, ele faz uma descrição da pessoa de Cristo que é incrível. E eu gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 15. Paulo diz assim: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Jesus, João 14:8 e João 1:8 dizem basicamente a mesma coisa. Filipe ele pergunta para Jesus. Ele diz: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus fala: Filipe, faz tanto tempo que eu estou com vocês e você ainda me pede: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém viu a Deus, mas Jesus revelou Deus em si mesmo. Então Paulo afirma: ele é a imagem do Deus invisível, porque Jesus já havia dito isso sobre si mesmo. O primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E aí a gente lembra da afirmação do capítulo 1 de João,
do 1 ao 3, onde ele descreve: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, até aqui a gente viu que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito sobre toda a criação, e todas as coisas foram criadas no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, tudo por ele e tudo para ele. Então, a gente consegue perceber que Jesus, de fato, tem autoridade para fazer essas afirmações. Ele estava com Deus antes de tudo. A palavra que saía da boca do próprio Deus. Então, ele tem propriedade para fazer essas afirmações, de que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo continua: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, ele é Senhor, é ele quem direciona. Dele vem a autoridade sobre este lugar. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Algumas pessoas foram ressuscitadas, e a gente sabe de alguns milagres de ressurreição, mas essas pessoas, elas ressuscitaram e elas morreram. Mas Jesus, quando ele ressuscita para a imortalidade. E por causa da sua ressurreição, ele nos garante que juntamente com ele, nós também ressuscitaremos. Então, Jesus ressuscitou para a imortalidade. Ele foi o primeiro. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, quando a gente falou sobre aquele abismo e a ira de Deus, quando Jesus afirma que ele é o caminho, é porque por causa do seu sangue derramado na cruz, ele foi capaz de estabelecer a paz. Então, aquele que crê nele e aceita passar por ele, consegue chegar a Deus e ser apresentado diante de Deus sem culpa, sob qualquer acusação. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Para mim é incrível essa descrição da pessoa de Cristo. A supremacia de Cristo revelada aqui nesses versículos. Então, esse é Cristo, e por isso ele tem autoridade para fazer essas afirmações tão poderosas que são capazes de suprir os anseios mais profundos da alma do homem. E na segunda parte desse versículo de João 14, Jesus afirma: ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria que vocês pensassem agora em todas as pessoas que vocês amam. Pai, mãe, irmãos, tios, primos. Nenhuma dessas pessoas, nenhuma delas pode chegar a Deus senão por Cristo. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Então percebam a importância de anunciar o evangelho, de fazer Cristo conhecido. Se ele é o único caminho, então eu preciso falar sobre ele, porque as pessoas não vão chegar a Deus se não souberem que o caminho foi refeito,
que há uma possibilidade de se conectar novamente com Deus, de se tornar filho. É importante fazer Jesus conhecido. O Brasil precisa dessa resposta. João 20, 21. Diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus, após a sua ressurreição, estava comissionando os seus discípulos. E ele afirma: assim como o Pai me enviou, Jesus veio aqui com uma missão específica. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus, nesse momento, está onde? Ele afirmou em João 14: eu vou para o Pai. E eu vou preparar lugar, porque o meu desejo é que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, Jesus hoje não está aqui no corpo físico, mas Ele nos deu o direito legal de representá-lo diante desse mundo. Ele nos deu o direito de representá-lo, de dar continuidade àquilo que Ele começou. É importante que Jesus seja conhecido, e isso vai acontecer através de nós. É através das nossas mãos, da nossa boca, das nossas orações, da nossa intercessão. Em muitos momentos nós vemos a afirmação de que nós somos soldados e estamos nessa guerra como bons soldados de Cristo, que nós somos os reconciliadores, e Paulo afirma isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós somos aqueles que têm a missão de reconciliar o mundo novamente com Deus. E Paulo afirma: é como se Deus, por nosso intermédio, falasse para as pessoas: reconciliem-se, reconciliem-se. E isso acontece por nosso intermédio. Então nós somos bons soldados de Cristo, nós somos reconciliadores, e nós somos filhos. Como filhos, aquele que crê em Jesus se torna filho, recebe o direito de ser chamado filho de Deus. E como filhos, Deus espera de nós que nós venhamos cuidar das coisas do nosso Pai. Jesus afirmou isso ainda na sua pré-adolescência, quando ele pergunta para Maria: vocês não sabiam que eu deveria estar cuidando das coisas do meu Pai? Então, como filho, com uma missão, ele entendia que ele precisava cuidar das coisas do seu Pai. E nós estamos na mesma posição. Nós temos um Pai, nós representamos um reino como embaixadores, e nós temos uma missão de fazer Jesus conhecido. Nós cuidamos das coisas do nosso Pai. Nós precisamos dar continuidade a isso. Então, nós somos filhos que cuidamos das coisas do nosso Pai. E nós somos embaixadores, delegados pelo próprio Jesus. Em Gálatas 4,19, Paulo afirma aos Gálatas, de um jeito muito bonito, ele chama de meus filhinhos. E ele diz: por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o papel do discipulado. É o caminhar junto e ter a certeza de que aquela pessoa tem condições de, quando você se distanciar um pouco, se manter de pé e se tornar um discipulador. E isso é muito importante. O nosso papel não é simplesmente convidar pessoas para virem à igreja. O pastor não consegue dar conta da igreja sozinho. E Deus nem delegou isso para ele, tomar conta da igreja sozinho. Cada membro tem a sua função no corpo. E todos nós recebemos a missão de discipular. Então, quando nós somos discipulados e temos condição de passar isso adiante, nós devemos cuidar uns dos outros, até que essa outra pessoa que um dia sentou nesse banco aí tenha condições de se manter de pé. Então, essa pessoa precisa ser acompanhada. Você precisa interceder por essa pessoa. Orar por ela como Jesus orou por Pedro, quando ele disse: Pedro, olha, Satanás me pediu para te peneirar, mas eu orei
para que a sua fé não desfaleça. Jesus intercedeu por Pedro, porque Jesus estava nesse processo de discipular os seus amigos. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando se converter, ajude os seus irmãos. Então, nós precisamos dar importância àquilo que de fato é importante. A Cristolândia fez um levantamento de dados que é assustador. Percebeu-se que de todas as pessoas que já passaram pela Cristolândia, todos os acolhidos, mais de 80% já estiveram sentados aí no banco da igreja. E o que aconteceu? A gente precisa se perguntar, o que aconteceu? Que essas pessoas um dia estiveram aí sentadas e foram parar em situação de drogadição. O que aconteceu? Será que elas não ouviram o evangelho de forma genuína? Será que elas eram só crianças na fé e elas não foram cuidadas? Foram abandonadas e deixaram a sua fé morrer? O que aconteceu? É responsabilidade nossa. Nós não seremos cobrados por aquelas pessoas que vieram antes de nós, mas nós seremos cobrados pela nossa geração. Os nossos vizinhos, os nossos parentes, essas pessoas, delas nós seremos cobrados, porque elas cruzaram o nosso caminho e nós carregamos a mensagem de que só Jesus é capaz de conectar o homem a Deus. Nós carregamos isso e nós não podemos nos calar, porque nós somos responsáveis por essas pessoas. Em Ezequiel 22:30 diz: procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. E no Salmo 106, do 6 ao 23, o salmista ele vai falando sobre todo aquele momento do povo no deserto e tantas vezes que o povo caiu e Deus estava ali com a nuvem, com a coluna de fogo, abrindo o mar, mandando pão, mandando carne, e o povo volta e meia se rebelava. E aí no versículo 23, fala que Moisés se colocou diante de Deus para que, como intercessor, para que Deus não destruísse aquele povo. Irmãos, se hoje Deus decidir destruir todos os pecadores que vivem nessa vida de iniquidade, é justo Ele fazer isso? É justo? É justo. Isso seria nada mais do que a justiça sendo feita. Mas não é o desejo dele que isso aconteça. E por isso Jesus veio. Para que em Jesus a justiça de Deus fosse satisfeita. Em Jesus a justiça dele foi satisfeita. O escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então em Jesus a ira de Deus pôde ser aplacada. E por causa de Jesus, você está aqui hoje. Eu estou aqui hoje por causa de Jesus. Eu posso ser chamada filha de Deus por causa de Jesus. Então a igreja, ela é como um bote salva-vidas. Mas muitos cristãos hoje vivem, infelizmente, como se estivessem no navio, curtindo a vista. A igreja é um bote. E um dia, alguém pulou desse bote e se jogou no mar para me buscar. Um dia, alguém fez isso por você. Entendeu a tempestade, o mar revolto desse mundo, viu que você estava se afogando e pulou para salvar você. Então, a igreja é um bote salva-vidas, não é um navio que a gente fica a passeio. E nós seremos cobrados por isso. Eu acredito que o que nos falte é coragem de encarar a responsabilidade que Deus nos dá. Coragem de fazer o que nós precisamos fazer. É muito bonito quando a gente lê na Bíblia e a gente toma posse de todas as coisas boas que Deus já declarou a nosso respeito. Quando Paulo fala lá aos Efésios que em Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais.
Isso é incrível. E isso aquece o nosso coração, saber que um dia nós nos assentaremos juntamente com Cristo. Isso é bom, mas o Evangelho não se trata só disso. No pacote também tem a responsabilidade de carregar as marcas de Cristo. Cadê as marcas de Cristo em mim? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? Ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? Ele abriu mão daquilo que era muito bom para si. O trono, a glória, e ele veio aqui, sabendo tudo o que aconteceria. Sabendo que esses pecadores que ele vinha salvar, os chicoteariam, cuspiriam na sua face, blasfemariam. Ele sabia de tudo isso, mas ele abriu mão da sua glória para vir aqui. Então esse tem que ser o sentimento do nosso coração. Eu preciso sentir aquilo que Cristo sentiu. Eu preciso viver como ele viveu. Se eu entendo do que eu fui salva, eu preciso reagir a isso. Eu preciso ter coragem para assumir o meu papel diante desse mundo e carregar em meu corpo as marcas de Cristo. Para a gente encerrar, eu gostaria de ler com os irmãos um comentário que Calvino faz sobre o capítulo 21 de João, versículo 18 ao 22. Eu vou ler com os irmãos, vou ler o comentário e a gente encerra. João 21, do 18 ao 22, Jesus está falando: digo a verdade. Ele está falando para Pedro. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. É uma forma muito boa de pedir para alguém seguir, né? Você fala que o caminho vai ser doloroso, que num dado momento é possível que a sua vida seja tirada, né, que você precise derramar sangue por essa mensagem que você carrega. E aí, logo em seguida, após dizer isso para Pedro, Jesus fala: siga-me. E aí Calvino faz o seguinte comentário: Jesus exige dele, do Pedro, não apenas fidelidade e diligência, mas coragem invencível em meio a perigos e firmeza em carregar a cruz. Em suma, ele pede que ele esteja preparado para suportar a morte sempre que necessário. O Senhor poupa muitos e se abstém de derramar seu sangue, satisfeito apenas com isso, que se dediquem a Ele com sinceridade e sem reservas enquanto viverem. No que diz respeito a Pedro, Cristo pretendia avisá-lo de sua morte, para que ele pudesse ponderar o tempo todo o pensamento de que a doutrina da qual ele era ministro deve ser ratificada ou validada pelo seu próprio sangue. Então, nós temos a responsabilidade nas nossas mãos, que Cristo nos deu, de anunciar a esse mundo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que, portanto, ninguém poderá chegar a Deus se não for por Ele. Obrigada, irmã. E nem todo mundo aqui, pode ser que ninguém, inclusive, seja um mártir que precise morrer, que precise derramar o seu sangue por essa mensagem. Pode ser que todo mundo aqui morra de forma natural, né? Mas, se necessário for, essa mensagem que nós carregamos, ela precisa ser ratificada ou validada pelo nosso sofrimento, com dor, mesmo diante da angústia,
ou em face da própria morte. Fato é que nós precisamos sair dessas paredes e anunciar ao mundo que Jesus é a única salvação. Em tempos tão difíceis que nós vivemos, nós precisamos carregar essa mensagem corajosamente, independente do que nos custe. Porque para Cristo custou abrir mão da sua glória e vir aqui. Para Ele custou isso. A mensagem, o que Deus nos oferece é graça. É graça. Mas custou muito para o seu Filho. Então, que os irmãos nessa noite compreendam a responsabilidade que nós temos diante dessa mensagem, que nós cremos e que nós professamos. E que os irmãos, ao saírem dessas paredes, saiam como bons soldados de Cristo, prontos para encarar essa guerra, independente do que nos custe. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, pastor.